Olá, alunos! Vídeo passado a gente estava falando sobre metodologia de projeto, só que a questão da fase inicial, que eu estava ali destrinchando alguns desses elementos, que eu separei em surgimento do problema, reunião e o briefing. Se você não assistiu, clica aqui em cima, assista esse videozinho, né, da última aula para assistir esse aqui. Hoje a gente vai falar de uma questão super importante que é orçamento. E principalmente porque tem muita gente com muita dúvida na hora de fazer um orçamento. Da mesma forma como eu destrinchei partes, né, dessa fase inicial, a gente já pode dar até o nomezinho dessa fase inicial, que é a fase analítica. Ou seja, a fase analítica é onde a gente vai olhar esse projeto e a gente vai decidir se a gente vai fazer esse projeto ou não. E aí, o que a gente pode falar agora dessa parte analítica em respeito ao orçamento? Principalmente que eu sei que tem gente que tem muita dificuldade em fazer um orçamento. E aí, destrinchando ainda, eu tenho que separar o surgimento do problema da questão da reunião, né, daquele espaço entre de dias ou de horas, que seja, mas dá um espaço entre o surgimento do problema e essa reunião, e eu tenho que elaborar esse briefing, que é uma ferramenta. Nisso, eu tenho que separar essa reunião onde eu faço o briefing do meu orçamento. Tem gente que é tão afobado que quer fazer orçamento na reunião já fazendo o briefing. Gente, por favor, não façam isso. Tem que ter um momento de quebra, né? Separação no tempo e no espaço. Eu tenho que ter um momento de quebra entre essa reunião e a elaboração desse orçamento. Então, separa uma coisa da outra. Leva para casa, tipo, tô aqui, vou olhar esse briefing, né? Todas as minhas anotações que eu fiz nessa reunião, o que eu tenho que fazer, o que é esse projeto. Então, vídeo passado eu coloquei lá várias perguntas que a gente podia fazer para a área da ilustração, mas as perguntas elas vão modificando de área para área, se é design, se é a área da ilustração, se é qualquer coisa, a gente vai mudando as perguntas do briefing. O importante é que eu tenho tempo para anotar. E aí, quando eu pergunto nessa reunião, eu vou para casa, eu vou sentar e eu vou refletir. O que é isso que eu tenho que fazer? Quanto que eu vou cobrar por isso que eu vou fazer? Qual é o prazo que eu vou dar para esse cliente para eu fazer isso? Ou seja, eu tenho que pensar todas as variáveis. E aí, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o orçamento, né, o preço, o prazo, né, como é que eu posso pensar o preço e o prazo daquilo que eu estou elaborando. E aí, o seguinte, primeiro, eu tenho que pensar que o orçamento não é eu só dizer, olha só, vou te cobrar R$50, olha só, vou te cobrar R$500. Não é algo que é da boca para fora. É algo, orçamento tem que ser um documento. Primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é, orçamento é um documento. E se eu sou uma pessoa profissional, é um documento oficial. Então, não falo nada de boca, não vou dizer, olha só, vou te cobrar 500, tá? E não digo mais nada. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem o exemplo do que eu faço com os meus clientes. Então, surgiu um problema lá de ilustração. Lembrando que problema não é questão de algo ruim, tá? A gente fala dentro da área do design, o problema é algo que surge para a gente poder criar uma solução, um projeto para esse tipo de situação que o cliente está passando, mas não necessariamente algo ruim. Então surgiu o problema desse cliente, ele vai me encontrar, a gente vai se reunir e depois eu vou pegar nessa reunião, vou fazer perguntas, levo para casa, vou pensar, bom, eu vou cobrar quanto por isso, o que eu estou fazendo e qual o prazo que eu vou necessitar para fazer isso. Também posso fazer perguntas o seguinte, como é que esse cliente vai me pagar? Ele vai pagar tudo de uma vez? Ele vai pagar um sinal parcelado, um sinal no início e pagar o resto no final? Pagar tudo no final, que eu não aconselho. Então, assim, como é que vai se dar a forma de pagamento? Depois eu vou botar todas essas minhas reflexões dentro de um documento e eu vou mandar para o cliente. Então, botar aqui o exemplo do documento que eu faço para os meus clientes na área da ilustração, para que vocês possam perceber
qual a necessidade da criação de um orçamento para o cliente de vocês. No caso aqui a gente vai usar um exemplo de orçamento para ilustração, mas poderia ser a mesma coisa para qualquer outra área do design, por exemplo. Então, primeira coisa que a gente tem que observar dentro desse documento oficial é que eu preciso de uma carinha específica, eu preciso de uma marca para mim, eu preciso de uma identidade visual minha, tanto na questão da marca, que vai me representar enquanto pessoa, tanto na questão estética. Então, se for possível, que vocês comecem a colocar as ferramentas que vocês estão aprendendo dentro da área do design a favor de vocês. Construir uma identidade visual para vocês, construir um portfólio para vocês, um cartão de visita para vocês, ou seja, vocês precisam se tornar profissionais. Então, esse orçamento, ele tem que ter essa carinha de vocês. Então, por exemplo, no meu orçamento, eu coloquei aqui a minha marca, né, uma imagenzinha que diz respeito, tudo quanto é orçamento que eu faço, ele vai ter aquele símbolozinho ali do lado, ele tem uma carinha específica, sempre formatado da mesma maneira, com a mesma tipografia, ou seja, eu aproveito o modelo e eu escrevo por cima. Eu tenho ali para quem é esse orçamento, a quem está direcionado esse orçamento, ou vai para a pessoa que entrou em contato comigo, ou vai para a pessoa que está responsável por aquele projeto. E aí, além disso, eu vou ter também a descrição, né? Primeiro eu crio um título, sempre para os meus orçamentos eu crio um título. E depois eu vou descrever que produto é esse, que serviço é esse e a descrição total do projeto. O que eu estou me comprometendo a fazer? É ilustração? Ok, vou fazer quantas ilustrações? Como é que é colorido, não é colorido, qual o tamanho, todas aquelas informações que eu peguei lá no briefing, lá na última reunião, eu vou colocar nesse orçamento. Ali vai descrever tudo aquilo que eu vou fazer, quantidade, o tamanho, a resolução, se eu vou entregar preto e branco colorido ou preto e branco e colorido. Então ali está tudo bem descrito daquilo que eu me comprometi a fazer. Depois que eu tenho essa descrição de tudo que está ali que eu vou fazer, a gente vai observar também que eu vou falar sobre prazo. E aí, quando a gente vai falar de prazo, a gente vai ter que parar um pouquinho de mostrar esse documento e eu vou ter que olhar sério para a cara de vocês. Prazo é uma coisa essencial, eu não posso colocar qualquer coisa. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho esse projeto desse tamanho para fazer. Eu vou ter que ir para casa, pensar sobre esse prazo. Por isso que não é legal falar prazo na hora da reunião não, porque eu vou ter que ir para casa, pensar, isso vai me dar quanto de trabalho, quantas semanas eu vou precisar para fazer isso aqui. Depois eu tenho que olhar para o que eu já estou fazendo, porque se eu sou um profissional, que eu já tenho, sei lá, ilustrações para fazer, ou se eu já me envolvi com outras identidades visuais para fazer, eu tenho que ver se eu vou conseguir conciliar mais um projeto. Então não adianta, eu não vou parecer profissional se eu saio pegando trabalho demais para fazer e no final não consigo fazer projeto nenhum porque eu me afoguei em trabalho. Então, para que eu passe essa sensação de profissionalismo, eu só pego o projeto que eu consiga atender. E aí eu preciso desse tempo em casa, de reflexão. Consigo fazer? Consigo. Agora, quanto tempo vou precisar para conseguir fazer tal coisa? Não sei. Se você não tem a noção, né, primeiro a gente tem que saber o que é. Se eu ainda não tenho tanta experiência, claro que com a experiência a gente consegue saber quanto tempo a gente vai demorar para fazer determinada coisa. Por exemplo, eu sei que eu levo um dia para ilustrar um desenho. Desde a concepção do traço, passar nanquim, consertar o traço nanquim, a pintar, colocar luz e sombra, eu levo um dia. Às vezes demora 2, mas eu não consigo fazer mais rápido que um dia. Então eu não posso pegar, sei lá, 30 ilustrações para entregar em uma semana, porque eu sei que eu não vou conseguir. Ou seja, com a minha experiência,
E assim, é um dia 24 horas, né? Olhando aquele desenho, né? Fazendo carinho naquele desenho, tratando aquele desenho com todo cuidado. Se eu não consigo ficar focada total nesse desenho, eu vou levar 3 dias para fazer um único desenho. Então assim, eu preciso entender como é o meu método de trabalho, quanto tempo eu levo, e aí eu vou calcular mais ou menos quanto tempo eu vou levar para fazer tal coisa. Eu, com a minha experiência, eu já consigo saber. Mas se eu não tiver experiência nenhuma, vai fazer a mesma coisa que eu falei na aula passada. Se eu não tenho experiência nenhuma, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para os amigos. Quem que eu conheço que tem experiência com ilustração ou com design dentro da área aqui que está sendo pedida, que possa me dizer quanto tempo eu levo para fazer determinada coisa. Se eu não tenho experiência nenhuma, e eu fiz isso de perguntar para alguém, sei lá, a pessoa me falou que demora 1 semana para fazer aquilo, eu vou colocar 1 semana mais outra, ou seja, eu vou colocar 2 semanas porque eu não tenho tanta experiência. Então, talvez o que aquela pessoa com experiência faça em 1 semana, talvez eu sem experiência leve 2. Então, eu vou pensar, será que com 2? E aí é uma questão também de negociar, porque eu vou ter que saber com essa pessoa, né, o meu cliente, se ela está disposta a esperar 2 semanas. Claro que eu posso levar um pouco em consideração o que esse cliente quer, mas eu tenho que levar também em consideração a minha saúde. Por exemplo, uma vez eu peguei muita ilustração, mas muita ilustração, para um grande amigo meu, por isso que eu fiz essa quantidade toda de ilustração, que eu acabei gerando uma tendinite séria no meu braço, que eu fiquei um tempo, acho que 1 semana, sentindo isso aqui dormente, eu não sentia o meu braço. E eu só na hora que eu comecei a não sentir o braço, é que eu vi a complicação que eu ia gerar para mim se eu tentasse usar o braço mais do que o necessário. Ou seja, eu peguei uma quantidade grande de ilustração num prazo curtíssimo de tempo. E o que eu fiz? Eu estraguei meu braço. Hoje em dia já não sinto tanto, mas como eu estraguei, é como se assim, eu uso meu braço normalmente, mas se eu exagerar de novo, a dor volta. Então, assim, meio que eu ganhei um dinheiro, mas estraguei o meu braço e acabei gastando em fisioterapia, porque eu acabei fazendo fisioterapia para o braço para conseguir fazer com que ele parasse de doer. Ou seja, não adianta a gente olhar só o quanto a gente vai ganhar, a gente tem que pensar também a nossa saúde, o prazo que a gente tem para fazer isso. Então, a gente vai negociar. Eu posso, se eu acho, por exemplo, que eu consigo fazer aquele determinada quantidade de trabalho em 3 semanas, e aí a pessoa falou para mim, não, eu só tenho 2 semanas para fazer isso, e eu acho que a quantidade é grande para fazer em 2 semanas, a gente pode fazer o seguinte, eu acho que se talvez eu ficar da hora que eu acordo até a hora que eu ir dormir focado nisso, talvez até dê para fazer em 2 semanas, eu posso arriscar. Eu tenho que sempre deixar essa pessoa ciente de que tá bom, eu arrisco em 2 semanas. Só que eu vou cobrar taxa de urgência. Ou seja, quando o cliente ele pressiona a gente para fazer algo grandioso em um curto espaço de tempo, a gente pode tentar fazer, mas deixando claro para ele que não é o tempo hábil para fazer determinada coisa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai cobrar a mais, né? Quer fazer em curto espaço de tempo? Ok. Vou ser maluco de fazer isso? Talvez, mas vai ter que pagar por isso. Ou seja, eu não posso arriscar a minha vida, arriscar ter uma tendinite. E assim, a minha é uma tendinite que foi até leve, porque não tem gente que fica tendinite pro resto da vida. E aí complica. Então, a questão do prazo, ela é fundamental para que eu me respeite enquanto pessoa. Então, não posso sair pegando tudo quanto é tipo de projeto, fazendo tudo e acabar não dando conta de nada ou acabar tentando dar conta e acabar tendo um problema sério de saúde. Uma outra ferramenta também que a gente pode pensar em relação a prazo, a gente pode pensar em cronograma. Cronograma, ele ajuda bastante a gente perceber, né? Talvez eu estou gastando muito tempo no Facebook, talvez eu estou gastando muito tempo no Netflix. Então, se eu estipulo que eu vou fazer,
sei lá, uma ilustração por dia, se eu vou fazer uma determinada coisa por dia, uma peça gráfica por dia, que seja, e eu cumpro, né? O cronograma não é uma só questão de criar o cronograma, mas é uma questão de cumprir o prazo. Então eu vou cumprindo aquele prazo, então ele é uma ferramenta que nos facilita. Então pensa aí, conseguir um projeto, tá fazendo um orçamento, nesse orçamento, se vocês verem aqui, eu tenho que dizer qual é o prazo que eu vou levar para entregar isso para o meu cliente. Uma coisa que eu faço, por exemplo, é uma maneira de um pouco de ganhar mais tempo. Eu deixo muito claro dentro do meu orçamento que o meu prazo para entregar o meu trabalho, por exemplo, de ilustração, é um mês após o meu cliente me entregar todas as descrições de todas as imagens. Ou seja, por que eu faço isso? Normalmente, dentro de um projeto de ilustração, o cliente nunca entrega as descrições das imagens de uma única vez. Ele vai entregando aos pingadinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Lá está bem descrito, um mês após a última entrega da descrição da última imagem. E aí, como ele vai demorando para me entregar, eu tenho prazo. O meu prazo nunca termina porque ele que está atrasado, não sou eu. Então, fazendo isso, eu ganho tempo. Então é uma maneira aí, talvez, de vocês colocarem no orçamento de vocês, talvez vocês ganhem um pouco mais de tempo, né? Eu não dou uma data específica, mas sim eu deixo a cargo da última entrega que a pessoa vai me fazer. Depois do prazo, a gente também vai ter a questão do orçamento. Orçamento, eu já até fiz um vídeo dizendo quanto cobrar por uma ilustração, por exemplo, e eu acho interessante para quem tem dúvida na questão de preço, olhar esse vídeo, deixar aqui no alto para vocês verem. E o seguinte, vamos dar um panorama assim resumido da questão do preço. Depende muito, o preço vai depender muito do que eu estou fazendo. Se é ilustração, por exemplo, existe uma tabela de preço na Sociedade dos Ilustradores do Brasil, né, um site da CIB. Existe uma tabela de preço também, se for trabalho de design, na Adegraph, por exemplo, e até a tabela da Adegraph é mais atualizada do que a tabela da CIB. Então, assim, depende, sei lá, se eu pensar em ilustração, depende se é de capa, se é de miolo. Então, há muitas variáveis na construção de um preço para ilustração. Há muitas variáveis para a construção de preço dentro da área do design. O que eu falo para vocês é o seguinte: se vocês não sabem fazer preço, não sabem quanto cobrar, entra nos grupos do Facebook, pergunta quem trabalha com isso, se pode dar uma luz do quanto cobra. E aí vocês vão ter, tipo, preços desde os mais baixos aos preços mais altos, porque isso também vai depender da experiência do profissional e da qualidade do trabalho também desse profissional. Então a gente pode tentar descartar os mais baratos, porque vai ter gente cobrando 50, 70 reais para o trabalho, e descarta um pouquinho os mais altos, porque provavelmente essas pessoas são muito mais experientes do que a gente tenta ir pela média, mais ou menos. Se eu pensar numa média de ilustração, por exemplo, e principalmente que está sendo pago pelas editoras no atual momento, colocaria uns 200 reais por ilustração, por exemplo, né? Se eu pensar na questão editorial. E vai ter gente por aí cobrando 10 reais a ilustração, 20 reais a ilustração. No fundo, dependendo de onde esse trabalho for empregado, ele pode estar ganhando muito mais do que 10, 20 reais. E aí vem aquela questão. Eu, enquanto profissional, eu preciso me valorizar. E tem muita gente se desvalorizando, cobrando muito baratinho. E no início, pegar como experiência, talvez, mas eu acho muito, muito, muito complicado. Porque se eu cobro muito barato, como é que eu vou aumentar aos pouquinhos esse valor, sabe? Que assim, a gente sempre aconselha que vá aumentando aos pouquinhos o valor. Só que, né, se eu cobrei 10 reais e eu aumentar aos pouquinhos, vou aumentar o quê? Para 12? Até eu ter um valor que seja realmente justo para aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter que passar anos e anos cobrando um valor que não vai me pagar nada.
Então, assim, toma cuidado com o valor que vocês estão cobrando. Eu sei que talvez, porque eu sou iniciante, eu tenho que cobrar mais barato. Não necessariamente. Veja a qualidade do seu trabalho primeiro. De repente você tem uma qualidade ótima que você já pode cobrar ali no preço médio, já, né, concorrendo com a maioria. Então, assim, pensa muito com carinho nessa questão do preço, né, quanto vocês vão cobrar. E aí, dentro da construção do orçamento, se tiver dúvida, novamente, vai assistir o vídeo lá de quanto cobrar. Mas dentro aqui da construção do orçamento, que é um documento, eu vou descrever o valor por unidade das ilustrações e depois eu vou colocar o valor total do que eu vou cobrar. Dentro de um projeto de design, por exemplo, eu posso colocar o valor de cada coisa, né? Sei lá, se é identidade visual, com elaboração de cartão de visita, com a criação de papelaria, eu posso colocar o preço para cada coisa que eu estou fazendo. Depois eu vou colocar o que? O preço total. Então, dentro do projeto de ilustração também vai ser a mesma coisa. A gente vai colocar lá o valor unitário e vai colocar lá o valor total. Lembrando que, se for ilustração editorial, que eu tenho capa e miolo, o valor da capa ele é muito mais alto que o valor do miolo. Então, como é que a gente pode ter noção mais ou menos de preço? A gente vai talvez olhar lá a tabela da CIB, que ele vai mostrar que determinados trabalhos se é mais caro para capa, se é mais caro para revista ou é mais caro para livro. Ele vai dar uma noção do quanto a gente vai cobrar. Claro que essas tabelas, né, tanto a DGraph quanto da CIB, ele é uma tabela que é pensada de pessoa jurídica para pessoa jurídica. E às vezes eu não sou uma pessoa jurídica e aí eu não consigo botar aquele valor todo que está lá naquela tabela. Mas se eu conseguir me aproximar desse valor, melhor para mim. Então, pensa aí quanto você vai cobrar e descreve certinho nesse orçamento o que vale cada coisa, o que você vai fazer por cada coisa. A pessoa, né, esse cliente, quando vai chegar na gente, ele tem que ter uma noção de que, sei lá, ele vai gastar R$2.000, ele está gastando R$2.000 com o quê? O que você vai fazer para ele? Sei lá, se eu pensei lá em cartão de visita, a construção de papelaria, eu vou na gráfica, eu vou pegar da gráfica e vou entregar para ele. Então, se eu faço esse papel de ir na gráfica, de pegar e de produzir as coisas e entregar para ele pronto, isso toma aqui, é só você usar, isso é um serviço a mais. Ou eu posso simplesmente só fazer a imagem, toma aí o arquivo, você que se vire produzindo. Então, eu já não estou fazendo tanto trabalho assim. Então, quando eu cobro, eu preciso descrever exatamente o que vale cada coisa. Aqueles R$2.000, está sendo cobrado R$2.000, mas por quê? Né? Às vezes, a dificuldade de conseguir cliente e de conseguir um preço bom a ser pago pelo nosso trabalho é essa questão de justificativa. Eu tenho que justificar porque eu tô cobrando R$2.000, por exemplo. O que eu vou fazer? O que vale cada coisa ali dentro daqueles R$2.000? Por último, que a gente pode pensar também dentro dessa elaboração do orçamento é o seguinte: eu tenho que descrever para esse cliente como é que é a questão do pagamento. E, gente, a questão do pagamento é fundamental. Eu vou pagar tudo de uma vez antes do projeto? Eu vou pagar um sinal no início e eu vou pagar parcelado a partir dos meses? Ou eu pago o sinal no início, no meio e no fim? Ou o sinal no início, sinal no final? Não sei. Cada pessoa elabora uma maneira com o seu cliente. Mas o importante é cobrem um sinal. Eu tenho que ter ali, sei lá, eu posso falar que eu vou cobrar 20% de sinal e 80% no final, por exemplo. E aí que esses 20% aqui, que é o sinal, ele corresponde àquela parte de pesquisa, né? Se eu estou pesquisando, se eu estou elaborando, se eu estou te mostrando opções, eu estou, né, trabalhando, eu não estou à toa. Então os 20% é para
pagar esse trabalho de pesquisa, de desenvolver opções, de mostrar, de entrar em contato com você. Eu estou disponibilizando o meu tempo, eu estou disponibilizando ali, ficando sentado, procurando, fazendo coisas, eu estou trabalhando. E esses 20% é para pagar esse trabalho. Então, é necessário que dentro do orçamento eu tenha uma noção do como é a forma de pagamento e eu tenho que pedir um sinal. Então, assim, o sinal é uma das questões que a gente vai colocar como tópico, mas eu já estou adiantando, falando um pouco sobre o sinal, porque ele é importantíssimo e ele tem que estar descrito dentro do orçamento, dentro desse documento, né? Lembrando que o orçamento ele é um documento, ele deve ser um documento. Então, eu tenho que colocar ali o valor do sinal e como é a forma de pagamento que esse cliente vai ter. Fazendo isso, fechando esse documento, transformando isso num documento, vou salvar em PDF e vou mandar esse PDF ao meu cliente. E aí, o que eu indico a vocês, mande por e-mail. Então, quando eu mando por e-mail, ele vai me dizer assim, ele vai ter que ler e vai ter que me dizer, olha, ok, você pode ir adiante, né? Concordo com o seu preço, com o seu prazo e com a forma de pagamento. E ele vai ter que descrever isso para você. Olha, li, dei uma olhada, gostei, ok, pode seguir adiante. Porque quando eu faço isso por e-mail, eu tenho como provar que esse cliente concordou. E aí, se por acaso der algum problema que esse cliente não pague, você tem alguma prova, em questões judiciais, que ele concordou e que ele estava ciente das coisas. Claro que ainda preciso colocar isso como contrato, mas já tem ali uma primeira validação. Ele está de acordo com o seu prazo, com o seu preço, com tudo que você colocou nesse documento do orçamento. Então, assim, se você faz isso de boca, fala assim, olha só, vou te cobrar R$2.000, tá ok? Ele vai falar, tá ok, mas semana que vem ele vai dizer, olha só, não era bem isso, não era isso que eu queria. E você não tem como provar nada porque você conversou isso de boca. Então, o que você vai fazer? Criar ferramentas, formas de você, né, se precaver e ter registro das coisas. Se por acaso você tiver um encontro presencial com essa pessoa, leva esse documento impresso e peça simplesmente para essa pessoa assinar dizendo que está concordando com aquilo que está descrito no orçamento, ou seja, ali tem uma assinatura dela que ela está ciente sobre as questões que estão dentro daquele orçamento. Então, assim, faça isso de uma maneira correta. Por isso que desde o primeiro vídeo eu falei que é importante ter uma metodologia de um passo a passo, que eu não posso misturar elementos que deveriam ser feitas lá na primeira parte, né, na fase analítica do projeto, com as outras fases. Por quê? Se eu não faço um contrato, se eu não mando um orçamento, se eu não tenho como comprovar esse orçamento, a probabilidade de levar um calote é muito grande. Às vezes você está lá tão empolgado, né, gostou do cliente, gostou do projeto, já está ilustrando, já está mostrando resultado para esse cliente, não fez orçamento, não falou de preço, não falou de nada, e aí você deu o esboço para essa pessoa e simplesmente essa pessoa pegou o seu esboço, levou para outra pessoa que fez um preço mais barato e você ficou a ver navios, porque não tem nem como comprovar que essa pessoa pediu o trabalho para você. Então, assim, quando a gente segue a metodologia certinho, no passo a passo, principalmente sem levar a sério a fase analítica, que é a fase quando eu analiso os dados antes de começar qualquer coisa. Então, se eu levar certinho, a probabilidade talvez de levar um calote é bem menor, porque eu estou seguindo o passo a passo correto do que eu devo fazer. E o orçamento, ele é fundamental. O orçamento, ele tem que ser um documento, o orçamento, ele tem que ser validado, o cliente tem que entender como ele vai ser cobrado e ele tem que concordar com isso. E de forma a concordar, deixando o registro, ou com assinatura, ou através de um e-mail que ele possa dizer assim, estou ciente. Então, manda o e-mail em PDF, nada de doc, manda o documento em PDF, pedindo, olha, fulano, por favor, me dê uma resposta que está ciente
das considerações que está no orçamento, alguma coisa assim, para que ele escreva para assim, estou ciente, pode seguir adiante. Então, assim, por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha servido de um puxão de orelha para muita gente que precisa pensar no orçamento como algo sério, como algo profissional, como um documento. Então, para vocês pararem de levar calote por aí, porque a pessoa, o seu cliente, ele tem que ver você como um profissional, ele tem que enxergar como um profissional. Não pode fazer tudo de qualquer maneira para depois ficar misturando partes de uma metodologia, levar muito tempo para terminar e principalmente a possibilidade de levar um calote na cara. Gente, tem muita gente que se aproveita disso, se aproveita de você não fazer as coisas corretamente e acaba dando voltas. Então, um beijo, gente. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Compartilha com um amigo que precisa entender a real necessidade da construção de um orçamento. Gostou? Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E vamos ficar por aqui até a próxima semana, tá bom? Um beijo e até mais.